Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhada na descrição que você vai ver quais são essas outras redes sociais. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu vou dar aqui prosseguimento a uma série de vídeos sobre a UERJ, mais precisamente sobre a redação da UERJ. É algo que bastante gente está pedindo. Eu vejo muita gente pedir uma redação exemplar da UERJ, uma redação nota 10 da UERJ. Eu procurei isso no site da UERJ e não encontrei. A UERJ, pelo jeito, não tem o costume de fazer isso, tal qual o Enem faz, por exemplo, no Manual do Candidato. O que eu consegui? Eu consegui redações que obtiveram nota acima de 90% e redações essas dos candidatos aprovados para medicina. Nesse sentido, acaba sendo, né, uma amostra muito boa do que a UERJ gosta, do que a UERJ costuma avaliar como positivo, quase chegando assim aos 100%. Nesse momento, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer uma redação de um vestibular anterior. A gente vai analisar o primeiro parágrafo, a gente vai analisar o parágrafo de introdução dessa redação, certo? Para que isso? Para que você consiga se aproveitar dessas estruturas e fazer a sua redação de acordo com as possibilidades de tema envolvendo o livro Uma Janela em Copacabana. Que possibilidades são essas? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, certo? Vou até deixar esse outro vídeo, o link desse outro vídeo na descrição aqui. Enfim, vamos lá. Qual foi o tema do vestibular 2020 da UERJ? Um dos livros era Vidas Secas, de Graciliano Ramos, autor do Modernismo Brasileiro. Olha só o tema, uma pergunta, como a gente bem sabe. O que leva pessoas na situação de Fabiano a se sentirem inferiores às demais, certo? Fabiano, o protagonista lá do livro, junto com a sua esposa, junto com o menino mais novo, com o menino mais velho e a cachorra-baleia, a história de uma família que tenta fugir, sair do sertão nordestino devido às condições irreais de vida por lá. Eu vou ler o parágrafo de introdução que esse aluno ou aluna que passou para medicina fez e vou analisar período por período com vocês. Eu fiz questão de escrever esse parágrafo aqui numa folha de caderno para mostrar para vocês, para dizer para vocês quantas linhas ele alcançou para tentar se aproximar bastante da realidade. Vamos lá então. Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, retrata a difícil realidade da família de Fabiano, que vive no sertão nordestino e sente na pele como é ser tratado de forma desigual, sem acesso às condições mínimas de sobrevivência. Esse foi o primeiro período. Segundo período, contemporaneamente, é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam situações similares à de Fabiano, na medida em que também são tratados como bicho, se sentindo ou se vendo à margem da sociedade. Ponto. Segundo período. Agora vamos para o terceiro período. Com efeito, cabe analisar que a compactuação do corpo social e a ausência estatal contribuem para a ascensão do número de indivíduos que se consideram inferiores, uma vez que são tratados como tal o terceiro período. Olha só isso, um parágrafo de introdução com 3 períodos, mais ou menos 11 linhas. Agora eu vou analisar com você, eu vou te dizer, vou te descrever a lógica de formação, de formulação de cada um desses períodos. O primeiro período, que a gente leu logo no iniciozinho, cara, esse primeiro período acabou tendo aqui umas 4 linhas, 5 linhas aproximadamente, quase metade do parágrafo, né? Ele é o quê? É o resumo da obra, é o resumo da obra Vidas Secas, lógico que considerando também a pergunta que foi feita ali no início, para você já fazer o encaminhamento do seu texto, não se ver então prejudicado ou prejudicada no tipo de texto, no tema, esse tipo de coisa. Agora olha só, o segundo período, relação com a realidade brasileira. Fez o resumo da obra, mostrou que essa obra tem uma relação clara com a realidade brasileira, ou seja, apresenta uma verossimilhança. Ela tem semelhança com a verdade, beleza? E depois as causas disso. Mostrou quais são as causas disso. Quais são as causas? A compactuação social, ou seja, a sociedade compactuar, a sociedade aceitar isso, e também a questão da ausência de Estado, beleza? Veja bem a pergunta. O que leva as pessoas a se sentirem assim? Nesse último parágrafo, acabou dando a resposta. O que acontece? No desenvolvimento 1, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, a pessoa vai ter que explorar o quê?
a compactuação da sociedade. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a pessoa vai ter que desenvolver o quê? A ausência de Estado. E como eu te falei, esse parágrafo aqui tem 11 linhas. Pode parecer um pouco grande, né? Lembra, você tem que fazer o quê? 4 parágrafos no mínimo, para você não se perder, por não faltar tempo, não faltar espaço lá. Vou te dar algumas dicas de como você poderia, quem sabe, sintetizar este parágrafo aqui. Logo no início, Graciliano Ramos, em sua obra Vidas Secas, retrata a difícil realidade da família de Fabiano. Você poderia atentar à seleção vocabular e tirar a palavra difícil daí, certo? Lógico que a palavra difícil, o uso do adjetivo, cumpre uma determinada função, certo? Deixar bem claro o seu posicionamento, deixar bem claro o que você pensa a respeito do tema, mas por uma questão de economia você poderia tirar isso. Depois você também poderia tirar a expressão na pele, ok? Olha só, que vive no sertão nordestino e sente na pele como é ser tratado como desigual. Ou seja, e sente como é ser tratado como desigual. Nem precisaria colocar o na pele ali, muito embora também tenha uma determinada importância. Logo depois, fala também, ó, olha só, contemporaneamente é notório que muitos cidadãos brasileiros enfrentam, você poderia tirar a palavra cidadãos e deixar simplesmente brasileiros, que não teria qualquer tipo de prejuízo no sentido. Lógico que a palavra cidadãos tem toda uma força, uma carga significativa, mas ela é, de certa forma, dispensável ali. Agora eu vou te falar a respeito dos elos coesivos que foram utilizados, que são importantes, mas que você poderia trocar por outros elos coesivos mais concisos, mais objetivos, mais compactos. O primeiro deles é o com efeito. Deixa eu só ver aqui onde ele foi utilizado. Tá, ali no finalzinho, ó. No lugar de com efeito, você poderia botar assim, beleza? Logo depois tem um na medida em que. Você poderia botar o quê? Visto que. Ah, pois, alguma coisa nesse sentido. E logo depois tem uma vez que também tem essa relação de causa e consequência, certo? Muito norteada pela pergunta que foi feita lá no iniciozinho, a pergunta que é o mote do tema. Você também poderia botar um visto que caberia. Tudo isso é uma questão de economia linguística. Muito provavelmente, com essas medidas aí sendo tomadas, na verdade, olha só, 3 substituições de palavras e três omissões de palavra, perdão, e 3 substituições de elos coesivos. Quem sabe você poderia ganhar uma linha aí e teria uma vida mais fácil ou menos difícil para o restante desta redação, certo? Aí você me pergunta, tá, Diogo, o que tem a ver esta redação que você analisou aí com a redação que eu posso vir a fazer quando for fazer lá em março o vestibular da UERJ? Preste atenção, vai lá naquele meu outro vídeo em que eu falo sobre os possíveis temas que eu pelo menos pensei. Por exemplo, tem lá um possível tema se toda história precisa necessariamente de início, meio e fim. Como que você adaptaria esse modelo que eu falei aqui para aquela possibilidade de tema, certo? Enfim, hoje, o que a gente fez aqui? Analisei lá um parágrafo de introdução. Estou te falando agora como você pode vir a adaptar isso. Muito em breve, nos próximos vídeos, vou falar sobre os parágrafos de desenvolvimento e sobre o parágrafo de conclusão, mas eu quero a sua ajuda. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, vamos bombar de visualização para eu poder fazer a parte 2 e a parte 3, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.